Eu estava em trabalho de parto, em um curso para mais de 40 médicos, de salto, mas ninguém percebeu. Eu acordei nesse dia, 31/10/2022, uma segunda-feira, às 5h15 da manhã, como era de costume e ainda é. Li meu livro, meditei, orei, tomei meu café preto e segui para o instituto. Chegando lá, eu tive a impressão de um cenário caótico. Era um curso para dermatologistas estéticos que estava realmente um caos. Hands-on de pacientes, bioestimuladores e eu, muita cólica. Eu segui, presente, focada e em silêncio. No outro dia, eu tinha uma viagem marcada para o Rio de Janeiro. A gente estava decidindo a expansão do Instituto. O Instituto, nessa hora, estava lá em Santa Catarina. E a gente estava expandindo ele ou para São Paulo ou para o Rio. E eu com cólica. De salto, fingindo normalidade. Eu lembro que eu passei por uma das médicas e essa coordenadora falou: "Meu Deus, não vamos incomodar a Flávia. Ela está com 37 semanas. É capaz dela ter bebê aqui mesmo." E eu, novamente, fingi normalidade. Quando começou o curso, dentro do auditório como esse aqui, eu fui até lá e eu sentava, eu levantava, eu saía da sala e aquela dor não parava. Eu imaginei, são mais de 40 médicos dermatologistas, mas talvez eu precise de um obstetra. Foi quando eu saí da sala com muita dor. Vocês não imaginam a dor que foi, para quem é mãe, deve saber, uma dor realmente cólica, e fui até o banheiro. Chegando ao banheiro, eu encontrei uma parceira de longa data, a Shirley. Ela começou lá atrás comigo e ela atende os médicos com um encantamento único. E nessa hora, eu poderia ter pedido para ela ajuda, mas eu não pedi. Eu segui calada, em silêncio e em paz. Eu falei para ela: "Shirley, olha o tamanco que eu tô. Eu tô com 37 semanas. Eu acho que eu vou descer lá no carro para trocar." E fui até meu carro. Desci até o carro, liguei o carro, peguei em direção ao hospital. Às 10h53, eu entrei no hospital. Olhei na recepção e falei para a recepcionista: "Estou em trabalho de parto." Nessa hora, a bolsa estourou. Eu cheguei com 8 centímetros de dilatação. Eu me emociono. Às 11h57, o bem nasceu. Eu fiz uma força, eu respirei e ele veio. Maternidade jovem, aos 23 anos. Maternidade tardia, aos 43 anos. 2 pontas, 2 curvas, muitas vezes vistas como desvantagens pela sociedade. E eu participei dessas 2 pontas. Eu fui mãe aos 23 e aos 43. Mas essas 2 curvas não me travaram. Elas me alavancaram. Elas me treinaram a entender que a liderança é feita do silêncio. E quando algo muda por dentro, a liderança ela tem que mudar por fora. E foi aí que eu criei o meu primeiro pilar do meu método força. Eu assumi essa minha curva. Eu assumi que eu estava grávida sem planejar. E a partir disso, de forma muito objetiva, eu fiz uma análise SWOT da minha gravidez. Isso mesmo, podem dar risada e me julgar. Eu fiz uma análise SWOT da minha gravidez. Eu listei as oportunidades, os desafios, os riscos daquela maternidade, mas isso não me travou. E eu tinha um KPI,
que eu coloquei para mim mesmo como métrica, naquele momento, era o KPI de energia. Então, todos os dias eu me perguntava, qual a sua energia, Flávia? Se estava de 1 a 3, eu deletava o que me drenava. Se estava de 3 a 5, eu amplificava o que me fortalecia. E aí surgiu o primeiro pilar do meu método, força. E vocês estão assumindo as suas curvas? Eu gosto muito de uma leitura e sou fã do estoicismo. Então, Epiteto fala que não é o que acontece com a gente, mas como a gente reage a isso. E o teste de farmácia veio positivo e eu estava em Gramado com a minha pequena família. Eu, o Pedro e o Gustavo. Meu filho com 20 anos e o Gustavo, meu marido, aquele que eu conheci com 15 anos. A gente se descobriu grávidos. O meu filho, que está aqui, me perguntou, mas mãe, você quer ficar grávida? Falei, não, não é planejado. E nesse momento, quando a gente descobriu, eu e meu marido aceitamos, chamamos o Pedro. Eu e o Pedro choramos com um misto de emoção e de susto. Logicamente, não foi planejado. E meu marido pulava de alegria. E aí que nasceu meu segundo método, que foi direção. Eu precisava ter uma direção. Eu sabia que eu tinha uma curva que não era esperada, que era uma desvantagem, então eu tive força para assumir essa curva. Depois eu tive uma direção. Eu redesenhei todos os meus processos. Então eu criei reuniões pequenas de até 25 minutos com o meu time, para ser mais preciso, assertivo. Eu criei squads pequenos e aquele KPI, sempre, de energia, tanto comigo quanto com o meu time e com a minha família. Eu tive a direção de estar presente sempre de forma muito assertiva. E eu lembro do meu sócio falando para mim, nem parece que a Flávia está grávida. Talvez esse seja o maior elogio que eu já tive. Porque eu não precisei provar, eu entreguei. E vocês, estão tomando a direção certa da sua vida? Entre uma contração e outra, eu não gritei, eu ouvi. Eu entendi que, nesse momento, quando algo muda por dentro, a minha liderança teria que mudar por fora. Foi aí que veio o terceiro método, terceiro pilar do meu método, que foi voz. Mas não a voz que grita, a voz que ouve. Eu esperei todos os momentos para que tenha uma reunião de one-on-one, para que eu entendesse de fato o que cada um daquele time, do meu time, estava passando naquele momento, para que a gente expandisse. E nesse momento eu sabia que a minha voz teria que ser intencional. Então eu transformei caos em estrutura, eu transformei imprevisibilidade de uma gravidez em processo e o medo em movimento. E vocês, estão sendo ouvidos ou estão gritando? Foi aí que nasceu o meu método de liderança na minha maternidade aos 43 anos. Força, direção e voz. Força. Eu assumi realmente uma gestação em minha curva com 12 semanas. E fiz toda uma análise SWOT disso. Eu tive uma direção estratégica. Eu olhei para o meu time, para a minha família, e entendi que eu teria que estar posicionada no lugar que iria fazer essa diferença. E também amplifiquei a voz de forma intencional. E nesse momento, gente, nós tivemos recordes
de NPS, nós diminuímos 40% de retrabalho e nós tivemos 0 burnout. Tudo isso sem aumentar o tom, mas falando e estando presente de forma intencional. Davi não venceu o gigante com uma espada. Ele venceu com uma pedra. O que era uma desvantagem dele ser pequeno, virou catapulta. Todos nós temos uma pedra. Aquela força que parece muitas vezes insignificante, mas que nas mãos certas, na hora certa, vira uma força inabalável. Naquele momento, a minha pedra se chamava bem. Não foi erro de time, foi o que me deu força, direção e voz. Ele me deu força, direção e voz para continuar. Mas, às vezes, a sociedade não vê assim. Nesse momento, eu entendi os olhares. Eu sou fluente no idioma da dúvida alheia. Mas, através do caos, surgiu uma força tão grande que impactou milhares de médicos, com a missão de estar sempre presente. E eu tenho aqui um plano de ação para vocês. Eu quero que vocês pensem aí, façam esse exercício mentalmente. Escreva a sua curva. Uma desvantagem que te acompanha. Reenquadre ela como um ativo. O que você aprendeu com ela? E comunique para si mesmo uma decisão silenciosa, que você vai se posicionar com presença. Isso acontecer. E teste o método FDV nos próximos 7 dias. Entre uma contração e uma reunião, eu aprendi a liderar sem gritar. Muito obrigada.